dizendo: escutei que foram acusados de evasão de impostos e traição. Parece que nem sequer os Lombardi podem sobreviver, depois de ser acusados de cometer traição. Eles eram uma importante família, com um profundo legado, mas... E no meio da multidão podemos ver nossa protagonista, cheio de raiva dizendo: esses idiotas. Babacas. Imbecis. Preguiçosos de merda, todos eles. E falando em sua mente ela continua: disse para eles que o primeiro príncipe não era alguém confiável. Esse idiota nunca poderia chegar a se tornar o príncipe herdeiro. Os adverti em tantas ocasiões. Vemos então um pouco da história da família Lombardi. O primeiro governante do império foi coroado pelas mãos de um Lombardi. Portanto, o legado da família Lombardi estava unido à história da família imperial. Com negócios como fundação de seu poder, eles conquistaram uma grande riqueza e sua influência se espalhou por outras áreas. A guerra, a história, a arte e cultura. O nome Lombardi deixou sua marca em todo o mundo. A família imperial, que se sentiu ameaçada por seu poder, emitiu uma ordem sobre os Lombardi pouco depois que Rulac Lombardi, o antigo patriarca da família Lombardi, herdou sua posição. Mas pouco tempo depois, Rulac construiu um sistema de educação, no qual selecionava e treinava os indivíduos com habilidades excepcionais, desde nobres até plebeus de forma igualitária, sem importar a origem. Indivíduos talentosos de ambas divisões, que foram capazes de alcançar o êxito. Como resultado da bondade dos Lombardi, eles foram tomando posições chaves do império. Então continuamos a ver a protagonista enquanto ela grita dizendo: não importa o quão idiotas possam ser, como podem levar a família Lombardi à ruína em apenas 2 anos. A razão pela qual nossa protagonista está irritada é porque ela já foi uma Lombardi. Então ela lembra sua história. Antes nossa protagonista era só uma garota que morreu em um acidente de trânsito na República da Coreia do Sul. Assim que abriu os olhos pela primeira vez, como um bebê recém-nascido nesse mundo, ela gritou de alegria, depois de se dar conta que finalmente havia nascido em uma família rica, e que poderia levar uma vida bem confortável. Mas claro, tudo isso foi um mal-entendido. Seu pai Galarrão Lombardi era o terceiro filho do patriarca da família. E sua mãe, que havia morrido, era uma plebeia que nunca recebeu o reconhecimento como prometido oficial. A protagonista foi fruto dessa relação, viveu recebendo o afeto de seu pai, assim como seu sobrenome. Porém sua posição era de uma filha ilegítima, e ela nunca quis ser mais que isso. Seu pai faleceu uns poucos dias depois dela completar 11 anos. E com ninguém para cuidar dela, todos na família começaram a esquecer de sua existência. Porém ela não podia deixar ser esquecida assim, então quando completou 15 anos tomou a decisão que trabalharia para a família Lombardi. O desespero tornou-se uma força que a impulsionava. Felizmente, suas habilidades não eram tão ruins. Eventualmente, como resultado de seus esforços, seu papel na família foi se expandindo cada vez mais, começando a monitorar os trabalhos internos da casa com apenas 18 anos. Ajudando seu avô com seu trabalho aos 19 anos, quando ele ficou doente. E aos incompetentes e arrogantes irmãos do seu pai, e aos seus nojentos e idiotas primos. Passando tempos difíceis quando a única coisa que ela podia fazer era obedecer e aceitar as ordens, e cumprir com suas responsabilidades não tendo nenhum poder. Em sua lembrança seu avô diz: que remorso tão terrível! Se eu soubesse antes sobre suas habilidades, teria te dado a posição de matriarca da família. E com um sorriso sem graça ela responde: não, avô. Eu só sou alguém de origem humilde, uma mestiça. Como poderia ser a líder dos Lombardi, quando minha mãe é uma simples plebeia? Não diga isso, Florentia.
Depois de tudo, você é uma verdadeira Lombardi. Eu, Hulak, te digo que você é a mais digna de herdar essa posição. Me perdoe. Deveria ter cuidado melhor de ti, quando você era pequena. Afinal, você também é minha amada neta. Sinto muito, carinho. Essas simples palavras foram o suficiente para convencer. E a razão pela qual estava tão determinada a dar o melhor de si, com os interesses da família Lombardi em mente. Então, sem mais nem menos, suas coisas são jogadas no chão e seu parente diz: tenho certeza de que sabe o que fazer, Florentia. Vá. Fui paciente durante todo esse tempo por consideração ao seu pai, mas não posso continuar te vendo mais. Como se atreve a não conhecer seu lugar, quando você é só uma filha ilegítima? Então ela se curva e diz: por favor, eu te peço, podem tirar o meu nome da família Lombardi. Mas me deixe trabalhar para essa família. Precisam de mim aqui. E rindo ele continua a dizer: então mesmo no fim você continua negando a reconhecer seu lugar, não? E fechando a porta ele grita falando: vá embora. Não quero nunca mais te ver aqui. Foi dessa maneira que nossa protagonista foi expulsa daquele lugar, sem poder invocar nenhum direito de herança como uma Lombardi. Então no momento atual nossa protagonista fala em sua mente: em exatamente 2 anos depois, esses idiotas levariam a família Lombardi à ruína. A grande família Lombardi, a quem me dediquei minha vida. Então já bêbada ela grita: é por isso que eles deveriam apoiar o segundo príncipe. Em sua mente frustrada ela diz: qualquer um com olhos veria que é óbvio que o segundo príncipe era a pessoa que herdaria o trono ao invés do primeiro príncipe, que só gastava dinheiro com mulheres. O segundo príncipe Ferez foi desprezado por ser filho de uma empregada, mas rapidamente se mostrou um gênio talentoso no momento que ingressou na academia. Ele se graduou como o melhor da sua turma, tanto em artes liberais como em artes marciais. E seu poder político inigualável tanto que conseguiu ganhar toda a corte de nobres, que antes havia estado dominada pela influência da imperatriz. Os idiotas dos Lombardi apoiavam o primeiro príncipe, enquanto cometiam todo tipo de atos perversos contra o segundo príncipe. E tudo saiu errado, uma vez que o segundo príncipe foi nomeado príncipe herdeiro depois de que o imperador morreu devido à doença. Ao se levantar da mesa já bêbada, a protagonista diz: eu deveria ir para casa agora. Enquanto caminha, meio cambaleando, ela vai falando: esses malditos imbecis, idiotas musculosos. Esses babacas. Logo ela quase cai no meio da rua, e quando presta atenção ao seu redor, ela vê um cavalo já em sua frente que a acerta, então cai no chão enquanto fala em sua mente: morri de acidente na minha vida passada e agora estou morrendo por um acidente de carruagem. Isso não é justo. Mas independente dos meus sentimentos, minha consciência já começou a desaparecer, junto com minha vida. Então, acordando ainda com a vista meio embaçada, ela vê seu pai trabalhando e o chama: pai? Então ele olha para ela e responde: o que foi, Flore? Logo ela toma um susto e de imediato se ajeita na cadeira de forma automática, e fala para si mesma surpresa e cheia de perguntas: o que está acontecendo? Eu podia jurar que fui atingida pela carruagem. Por que estou na biblioteca? Por que essa cadeira é tão alta? Seu pai olha para ela com um olhar gentil e pergunta: Flore? Flore, você está bem? Ela então, se inclinando na mesa sem acreditar, olha com os olhinhos brilhando o seu pai, enquanto diz na sua cabeça: é possível que uma memória seja assim tão vívida? Aquela situação estava além do que ela podia compreender e naquele momento, a sua cabeça estava preenchida com um só pensamento: que precisava sair dali.
Então, virando para seu pai, ela pergunta: Pai, será que eu posso ir para o meu quarto rapidinho? Que a responde com um sorriso dizendo: É claro. Quer que eu vá com você? Em seguida ela corre enquanto responde: Não. Eu consigo ir sozinha. Eu já volto. E seu pai a adverte preocupado: Flore, não corra. Você vai se machucar. E ela, olhando à sua volta, nota uma diferença, então fala em sua mente: aquele número da estante, eu tenho certeza, ele só era classificado dessa forma antes de eu mudar. E se me lembro corretamente, perto da biblioteca. É a sala de convidados. E gritando ao ver o espelho que procurava, ela fala: Eu achei. Então, indo para a frente dele, ela diz: Espera, mas por que eu sou tão pequena? Esse corpo, por que ele é tão fraco? Eu já estou assim depois de correr essa pequena distância? Espera, quantos anos eu tenho agora? Eu me lembro de cair e ficar gravemente ferida no meu 9º aniversário. E olhando seu joelho, ela continua a falar admirada: Oh! Mas não tem nenhuma cicatriz. Então isso quer dizer que eu tenho menos de 8 anos. Ah! Então eu não só reencarnei uma vez, mas eu também voltei no tempo? Olhando para o lado de fora, nossa protagonista diz: essas árvores foram cortadas depois que o Viese se tornou o chefe da família Lombardi. Elas foram originalmente um presente do primeiro imperador em celebração ao fim da construção da mansão Lombardi. E apesar de ser o filho mais velho, Viese mandou cortar elas, e o meu segundo tio, Laurels, só estava focado em agradar a ele. Um bando de tolos. Papai. Ele não tinha muito poder, mas ele era tão inteligente que até a academia cobiçava o seu conhecimento. Se apenas o meu pai não tivesse morrido tão cedo. Em seguida, um estalo vem na mente de nossa protagonista e ela diz: Espera. Meu pai morreu por uma doença antes que pudéssemos celebrar o meu 11º aniversário. A cura para a doença que ele tinha só foi ser desenvolvida vários anos depois de sua morte. Então, isso quer dizer que eu posso salvar ele? De imediato, aquela conclusão faz com que seus olhos fiquem cheios de lágrimas de felicidade por essa possibilidade. E ela continua falando: eu posso salvar o meu pai. Eu não preciso perder ele novamente, eu posso salvar ele. Isso pode soar absurdo, mas agora que eu voltei para o passado, mantendo todo o meu conhecimento das minhas vidas passadas, eu tenho certeza que eu consigo. E nesse caso eu não iria conseguir salvar a família Lombardi também? Nossa protagonista olha da sacada da varanda à entrada principal da mansão e lembra da queda de sua família, e angustiada se sente mal, então fala para si: se acalme, Florentia. Isso não aconteceu ainda. E continua falando: primeiro, eu preciso impedir o Viese de se tornar o patriarca da família. A esposa do Viese, a Ceral, e a mãe do primeiro príncipe, Imperatriz Lavínia Angenas, são primas. Como resultado, o Viese não teve escolha senão apoiar o primeiro príncipe como príncipe herdeiro. É claro, isso desconsiderando o fato de que ele não era perceptivo o suficiente para perceber que o primeiro príncipe nunca foi adequado para o papel de príncipe herdeiro. Alguém que não seja o Viese e que não iria tentar atrapalhar ou ferir o segundo príncipe. Então ela lembra das palavras que seu avô disse: se eu soubesse das suas habilidades antes, eu teria entregado a família para você. Então ela fala baixinho: será que eu tento? Eu não cometeria os mesmos erros contra o segundo príncipe, já que eu já sei que ele vai ser o próximo príncipe herdeiro. E se eu der um passo a mais e formar conexões com ele? Se eu usar o meu conhecimento sobre o que vai acontecer nos próximos 20 anos para minha vantagem? Então nossa protagonista diz, decidida de sua escolha:
Vamos fazer isso. Nesta vida eu serei uma matriarca. E para fazer isso, eu preciso ganhar a confiança do meu avô. E aí, vocês curtiram? Se quiserem continuação dessa obra, falem nos comentários por favor e ativem o sininho para receber a notificação de quando eu postar o vídeo para não perderem. O único jeito de saber se devo continuar a obra, parar ou até mesmo dar prioridade, são os comentários, pedindo continuação e as curtidas. Esses foram os episódios 1 e 2, e sendo a parte 1 na ordem de postagem. Meu nome é MRC Santos, e esse é o canal Manhua Webtoons. Peço que curta e se inscreva para ajudar. Obrigado por apoiar e até a próxima.